Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é específico sobre planejamento de intercâmbio. Quando eu estava planejando meu intercâmbio, eu tive milhões de dúvidas de como que eu começaria o planejamento até a realização desse sonho. Então eu trouxe meu computador, eu trouxe um caderninho com as principais anotações, e esse caderninho também ele é muito especial, foi um caderno que eu ganhei da minha irmã antes de ir para a viagem. Então eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de passar para vocês, porque é um desafio montar esse planejamento, ainda mais se for teu primeiro intercâmbio, como aconteceu comigo. E eu quero compartilhar aqui com vocês os meus principais aprendizados e como que eu tornei esse sonho realmente uma realidade. Meu nome é Jéssica Primon, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho as minhas experiências de vidas, as minhas vivências em viagens, seja elas nacionais, internacionais, que é um tema que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por viver a vida e eu vivo ela intensamente, ainda mais quando eu estou viajando. Então vamos lá, gente. Planejamento de intercâmbio. Como que ela funcionou para mim? Antes de tudo, eu queria falar que foram as minhas experiências, como que eu, Jéssica, me organizei para um intercâmbio. Aqui não tem certo nem errado, mas eu gostaria muito de te dar um norte, de dar uma orientação, de compartilhar minha experiência com você, que possa ser que venha te ajudar. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, se você gostar, tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários, vou responder à medida do possível. E para a gente criar essa conexão de pessoas que amam viajar, amam estar dispostas a viver novas experiências, de se conectar com novas pessoas, de conhecer o mundo de uma outra forma e principalmente conhecer o mundo ao vivo, né, através do intercâmbio. Então vamos lá. Recentemente, eu fiz um intercâmbio e foi meu primeiro intercâmbio com mais de 30 anos. Isso é legal de compartilhar também. Se você tem um sonho de fazer um intercâmbio, acho que não tem idade para realizar isso. Eu tinha um pouco dessa minha ideia que eu queria fazer quando era mais jovem, e só valeria a pena se eu fosse mais jovem fazer o intercâmbio, mas não. Foi o meu sonho. Eu me emociono toda vez que eu falo do meu intercâmbio, porque é muito legal, é muito importante, eu entendi isso na prática, realizar sonhos. Acho que a gente está nessa vida para vivê-la da melhor forma possível. E que se a gente sonha algo, é porque a gente tem um propósito para aquilo. E a gente acredita que pode sim fazer acontecer. Então é um assunto que eu gosto muito. Está sendo o maior prazer compartilhar isso com vocês. Bora lá, que é de coração tudo que eu trago. Como eu estava falando, eu tinha uma ideia de fazer intercâmbio há muito tempo, na época de faculdade. Eu tentei vários tipos de bolsas, aconteceram várias coisas na minha vida também, que eu tive que priorizar outras questões do que viajar. Mas sempre foi um desejo para mim muito grande conhecer outros países, além de um livro de geografia. E isso sempre ficou comigo, e até que eu decidi realmente colocar em prática. Então, antes de mais nada, antes de tudo, antes de qualquer planejamento financeiro, planejamento de prática, de como que isso iria acontecer, eu me conectei muito comigo mesma para ver se realmente isso fazia sentido. Tinha que fazer sentido para mim. Porque no final do dia, quem ia viver um intercâmbio
quem ia viver os perrengues e as alegrias de um intercâmbio ia ser eu. Então tinha que fazer sentido para mim. E como que foi essa conexão comigo mesma? Foi por muito tempo e foi um processo, não foi do dia para noite, não foi um dia que eu acordei e falei, olha, acho que eu vou fazer minhas malas e viajar. Não foi assim. Foi um processo de muitos meses, de muitas terapias, de muitas conversas com outras pessoas, mas principalmente eu fechar os meus olhos e entender no meu coração se aquilo realmente era para mim. Porque hoje em dia no Instagram, aqui no YouTube, em outras plataformas, em entrevistas de emprego em multinacionais, para ser trainee, se fala muito sobre viajar para fora. E se você não sai do Brasil, até parece que você é meio esquisita, né? Até parece que você não tem ambição na vida, que não conhece outras coisas, que você é meio que obrigado a fazer isso para você se encaixar numa sociedade. E daí eu fiquei muito tempo me perguntando se isso era uma vontade da Jéssica, de uma forma muito genuína e pessoal, ou se era um desejo externo que estava me obrigando a fazer isso. Que era isso nas entrevistas, né, de emprego. Ah, para quantos países você já viajou? Quais são os intercâmbios que você fez? E assim por diante. Então a minha conexão foi muito real comigo. E foi no momento que eu entendi que fazia sentido para mim, porque isso era um desejo da Jéssica. E foi um dia que eu fiz também a seguinte pergunta para mim: Jéssica, se você ganhasse todo o dinheiro do seu intercâmbio, se você não precisasse arcar com nada disso, se você ganhasse para ir viajar, só que você só ia ter essa possibilidade com uma condição: você não postaria nada de fotos, você não postaria nada de vídeos, de conteúdo, nada que você estava embarcando, você não ia compartilhar isso com ninguém, você ia sem celular, e que você vivesse essa experiência sozinha, vivendo aquele momento com você. Mesmo assim, faria sentido? Ou você quer um intercâmbio para mostrar para os outros que você conseguiu, que você é boa naquilo, que você foi capaz de encarar o mundo? E foi ali que eu me dei conta, principalmente, que era o que eu queria. Porque eu podia ir sem celular nenhum. Eu podia não registrar nada. E eu até me emociono de volta. Eu podia deixar os registros só na minha memória. Aquilo faria sentido para mim. Então aqui, sobre intercâmbio, eu acho que cada um vai ter o seu objetivo de vida. Tem gente que vai realmente para aprender uma língua por conta de um trabalho, por causa que quer uma promoção no trabalho. Tem gente que quer a experiência de viver algo diferente. Tem gente que quer para realmente postar e criar conteúdos de viagens. Então, antes de tudo, entenda o seu objetivo. Entenda o que você quer para você. E tudo isso fará a sua experiência ser maravilhosa. Porque fez sentido para você. Então, foi aí que eu falei: então, bora, Jéssica. Se é isso que realmente você quer, você vai fazer acontecer. Só depende de você. Depende do cara lá de cima também. Eu tenho muita fé
que as coisas acontecem sempre da melhor maneira. Então, nossa conversa, gente, vão ser separados por alguns assuntos, alguns blocos. O primeiro já foi, que é a motivação. E os demais blocos, a gente vai falar agora sobre a parte financeira, sobre a parte de escolha de país, de preparação também na prática, como que ela funciona. Quando a minha motivação estava muito clara, eu fui entender outros aspectos do intercâmbio. Porque não era para ser um intercâmbio só para eu colocar minhas coisas na mala, embarcar para um país, cheque nesse país e voltar para casa. Não, não era isso que eu queria. Ao mesmo tempo que eu tinha o objetivo de me divertir, de aproveitar o país, de conhecer tudo que eu pudesse conhecer, de eu mergulhar e viver aquilo, eu também tinha, na mesma porcentagem, estudar inglês. Então, esses eram os meus grandes objetivos. Diante disso, eu fui procurar os países que fariam sentido para mim. Então, eu querendo aprender inglês, eu não poderia ir para um país que a língua principal era o espanhol ou outro tipo de língua. Então, eu já fui descartando por aí. Eu sou uma pessoa que eu amo calor. Eu amo verão. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais alegre, extrovertida, dinâmica. A minha preguiça reduz muito no verão. Então, eu queria viver o verão nesse país. E aí que me deu outro estralo, né, tipo, de planejamento, que é, eu preciso ir no verão desse país. Entendendo que as épocas de verões nos países, eles são diferentes de acordo com os calendários e aonde o país está localizado no mundo. Então, aqui no Brasil, é na época de dezembro a fevereiro. Na Europa, é o sistema contrário, é junho, julho, agosto. Então, tudo isso interfere no planejamento. E teria que ser um país que eu, como mulher, principalmente, me sentisse segura, porque eu estou indo sozinha, eu estou indo eu com Deus, e eu preciso me sentir segura nesse país. Então, ali que eu fui buscando oportunidades e fui investigando, fui entendendo como que é a dinâmica de cada país. Então, as minhas opções eram a região da Austrália, Nova Zelândia, região de Malta, alguma região da Europa, Estados Unidos, Canadá, África. E ali eu fui fazendo alguns checks mesmo, fui colocando no caderninho o que estava fazendo sentido ou não para mim. Como foi meu primeiro intercâmbio, eu precisava me sentir muito segura com aquilo, porque o investimento é alto, é tempo, é meu sonho, é a minha segurança, e por isso eu contratei uma agência que fica localizada em Curitiba para fazer alguns trâmites mais administrativos e para me indicar também com a experiência deles, de uma agência, o que seria talvez melhor para mim. Mas lógico que caberia a mim fazer a melhor escolha. Foi aí que eu pedindo orçamentos de escolas de inglês com acomodação, porque eu já queria e com tudo resolvido, né, gente? Eu queria. E foi aí que eu cheguei no país de Malta, que daqui a pouco eu conto mais na sequência como que foi essa minha experiência e o porquê de Malta. E Malta coube no meu orçamento, faria sentido porque é uma ilha pequena, eu teria a possibilidade ali de conhecer praticamente o país todo. É um país extremamente seguro, principalmente para mulheres, e que tem várias escolas de inglês. Poxa, tá fazendo sentido. O quebra-cabeça que eu estou organizando das peças do meu intercâmbio tá fazendo sentido. Então foi aí que eu comecei o meu planejamento.
conversei com várias agências, fui buscando na internet os melhores lugares, fui entendendo o que estava fazendo mais conexão comigo, o que não estava, qual época do ano que eu deveria ir, como que eu ia me organizar também com a minha vida. Então, na época, eu morava em Curitiba, como que eu ia fazer a dinâmica do meu trabalho, como que eu ia fazer a dinâmica com a minha família, como que eu ia me organizar financeiramente, como que eu ia me organizar psicologicamente com isso, tudo. Então foi um processo, foi dia após dia nessa dinâmica, porque para mim estava muito claro e óbvio que eu ia fazer isso, porque era importante para mim, e eu precisava me organizar com isso. Então não foi nada, gente, a toca de caixa, não foi nada assim, de repente, não foi nada, meu Deus, se o mundo acabar eu preciso fazer isso, não foi nada de urgência, então foi tudo calmo, respira, dia após dia, vamos construindo isso, vamos se organizando. Eu tinha um caderninho que eu colocava todos os meus sentimentos, o que eu estava sentindo com aquilo, como que eu ia me imaginar nesse país. Então, é, eu tentava não criar muitas expectativas, porque quanto maiores as expectativas, maior é o desafio de alcançá-las. Então, eu dava uma aterrissada e falava, gente, eu vou me entregar para isso, mas que seja feito da melhor maneira. Não tem como eu controlar tudo na minha vida. O que eu conseguir, eu controlo por aqui, mas se não, deixa as coisas acontecerem por lá mesmo. Então eu fui trabalhando isso na minha mente, fui trabalhando isso no meu psicológico, fui trabalhando isso no meu emocional, de como que ia ser eu longe da minha família. Foi a primeira vez que eu saí de Curitiba e fui para a Europa, e a primeira vez sozinha, e a primeira vez passando um mês em Malta. Então, foi aos poucos, gente. Isso, para mim, foi muito importante. Check. Ai, eu tô tão feliz em compartilhar isso com vocês. Se está fazendo sentido para você, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos criar essa comunidade de pessoas que uma ajuda as outras a realizarem os seus sonhos. Preparo financeiro. Acho que aqui é um pilar extremamente importante da gente conversar. Eu não fui com bolsa de estudo, eu não fui com bolsa, eu só fui com uma mochila, né? Literalmente uma mochila e uma mala de 10 quilos, 10, 12 quilos. Eu não tive nenhum apoio financeiro de outra pessoa, foi tudo construído comigo. Então eu trabalhei muito tempo, muitos anos, em vários lugares, para e aos poucos ir guardando dinheiro e reservando dinheiro para esse sonho acontecer. Um dos pontos também importante foi, eu sempre quis ir para um intercâmbio com uma sobra de dinheiro. Vou colocar aqui um plus de dinheiro. Porque se acontecesse algum perrengue na viagem, se acontecesse alguma coisa de imprevisto, ou, gente, eu não quero viver comendo besteiras um mês. Eu quero ter uma alimentação também legal. Eu quero poder ir numa balada legal. Eu vou querer ir também ter outras experiências, um passeio de barco, um passeio X que vai ter naquele lugar. Eu também quero viver isso. Lembre-se, os meus objetivos eram iguais, o estudo de inglês, conviver o país. Então eu não queria passar grandes perrengues naquilo. Era o meu sonho de vida. Toda vez que eu falo de sonho, eu me emociono. É incrível. O dia que você viver o sonho de um intercâmbio, e você quer muito viver aquilo, volte aqui.
me escreva, que vamos comemorar juntos, porque é muito legal. Faz muito bem pra nossa alma. Então, voltando. Foi uma época que, por anos, tá, gente? Anos. Anos. Desde a época do meu estágio na faculdade até a realização do intercâmbio foi reservando um dinheiro com esse objetivo. Que eu não sabia quando ia realizar, mas que eu tomei a iniciativa e eu falei para mim mesma: 2025 você vai realizar isso. E deu certo. Então, eu tentei algumas bolsas para fora, recebi várias negativas, priorizei outras coisas na minha vida também, priorizei trabalho, priorizei minha família, priorizei o que eu precisava viver também naquelas épocas. E foi assim que eu fui guardando um dinheirinho para realizar o sonho do intercâmbio. E o que de custos você sempre vai ter? Independente se você for para o país X, para o país Y, para o país Z. Você, obrigatoriamente, vai ter que ter o custo de passagem aérea. Você vai ter que chegar nesse lugar. Passagem aérea. Você vai ter o custo de hospedagem. Onde você vai ficar? Em que teto você vai morar? A não ser que você tenha um amigo, um parente, algo nesse sentido. Custo com alimentação, você vai comer. E mesmo que você esteja num lugar de amigo, num espaço de família, você vai sair, você vai querer comer na rua, você vai querer experimentar alguma comida local, você vai no mercado, enfim. E o custo de seguro viagem, que é obrigatório, gente. Seguro viagem. Gente, vocês não viajam sem seguro viagem. Uma aqui é obrigatória, né? Vários países você vai ter que entrar com seguro viagem. Quando você é estudante, você tem que ter o seguro viagem. E outra, né? Que tipo, se acontecer um negócio com você. Assim, no Brasil você tem o SUS aqui, né? Mas nos outros lugares, isso não existe, galera. E é muito caro. Desde a parte que você se machuca, até a parte que realmente você, enfim, tá doente, né? Precisa de uma assistência. E é muito louco isso, porque só fazendo um parênteses aqui, quando eu fui para Malta, aos poucos dias que eu tava lá em Malta, eu conheci um rapaz que ele era turco. E ele comenta, né, que eles estavam na praia com um grupo de amigos deles, e lá é praia, a maioria de pedra, né, não é de areia, nem aqui no Brasil. E ele foi lá, escorregou na pedra, bateu a cabeça, assim, abriu a cabeça, teve que parar no hospital, enfim. Gente, tudo pode acontecer numa viagem. Você pode ser atropelado por uma bike, um patinete, enfim. Tem que ter seguro viagem, gente. Tem que ter, é obrigatório. Então, esses cursos você tem que ter. Agora, se você for um país que a moeda é em euro, que a moeda é em dólar, que a moeda é X, você vai ter que fazer esses custos também, vezes 5, vezes 6, vezes 7, que você vai ter que converter. Então, os custos básicos disso. Você tem que ter muito planejamento. Eu não correria o risco de ir com o dinheiro contado. Eu acho muito, muito arriscado. Acho que não vale a pena o risco. Espera mais um pouco, guarda um pouquinho mais de dinheiro, faz mais dinheiro e vai com calma. Vai para aproveitar, vai para curtir. Você não sabe o que de oportunidade vai surgir lá. E daí você vai deixar de fazer, às vezes porque você não planejou um pouco antes. Eu acho que vai ser uma experiência talvez um pouco frustrante. Viva aquilo como se não tivesse fim, que foi o que eu vivi em Malta. E eu fui muito feliz lá. Então, lógico, eu não esbanjei dinheiro. Até porque eu sou uma pessoa muito econômica, tá, galera? Pra eu, assim, jogar dinheiro esbanjado, assim, não é da minha personalidade, não é
quem eu sou. Então eu dou uma boa controlada. E eu dou prioridade sempre para passeios, para atividades, para experiências gratuitas. Isso tem muito lá fora. Então, como tudo vai ser novo para você, tudo vai ser muito legal também, né? Se viver dessa experiência. E assim, vai com o coração aberto, vai com o coração aberto. Isso é muito legal, gente. Não criem tantas expectativas. Vai com o coração aberto, deixa a vida te apresentar o que ela quer que você viva. Isso é muito mágico. Bom, outro pilar é realmente a preparação aqui na prática, né? Então, como que ela vai funcionar? Então, eu estipulei o mês que eu quero ir para esse lugar. Então, eu tenho um país, eu tenho um mês que eu quero ir. Como que eu faço um cronograma reverso? Que é isso, né? Então, por exemplo, eu fui em agosto. Como que eu me preparei até chegar em agosto? Então, o que que eu fiz em julho? O que que eu fiz em junho? O que que eu fiz em maio? Abril? Março? Fevereiro? Janeiro? Enfim. Estipule prazos antecipados. Então, foi ali que eu fechei com a agência. Com a agência, eu fechei o curso de inglês, fechei a acomodação. Então, check nessa parte. Com a agência também fechei, desculpa, o seguro viagem. Como que eu ia me preparar no trabalho? O que que eu precisava comprar? Precisava comprar mala? Preciso comprar roupas para esse ambiente? Se eu vou para o inverno, eu tenho roupa de frio para esse lugar? Se eu vou para o calor, eu tenho roupa de calor para esse lugar? Produtos de beleza, se você gosta. Que mais? Aparelhos de fotografia, se você gosta de registrar tudo. Preciso comprar um computador melhor para poder estudar ou não, isso já é o suficiente. Enfim, se organiza, gente, se organiza. Faça tudo que você consiga fazer antes daqui. Para você ir o mais tranquilo possível para lá, sabendo que você está indo muito seguro, que você está indo muito só para viver a experiência lá também. Não se preocupe com outras coisas. Além disso, se entregue para o momento, né? Então, se organize antes com isso. Ah, eu quero comprar algum objeto muito especial. Eu quero fazer uma festa de despedida. Eu quero, enfim, tantas possibilidades, gente. Mas se organize antes, vão se planejando num cronograma, porque uma dica eu dou para vocês. Faltando 2, 3 semanas para você embarcar, é um caos. É um caos, porque você já está com as suas emoções mais afloradas, você já está naquele clima de despedida, você já não está dormindo direito porque você já está se imaginando num outro lugar. Então, quanto antes você conseguir fazer essas coisas, é melhor. Seja mais racional nesses meses que antecedem. Deixa o teu emocional falar na viagem para você se entregar de corpo e alma e de coração para aquele momento. Então, são essas dicas que eu te dou para realizar um intercâmbio. Eu, como mulher, eu fui muito feliz em Malta. Daqui a pouco vai sair nesse canal um outro vídeo muito específico sobre Malta, de como que foi minha experiência lá. Mas, em grande resumo, fez sentido para mim naquele momento. E eu gostaria que fizesse sentido para você também. Porque é isso, quem vai viver aquelas experiências, quem vai ficar carregando mala, quem vai ficar subindo de escada em mala, quem vai chegar num aeroporto que às vezes você não sabe nem a língua daquele lugar, é você. É você. Você vai ter o celular para tirar suas dúvidas, Google Translation.
Mas quem vai estar vivendo aquilo na pele, quem vai estar colhendo os sentimentos daquilo, quem vai estar coletando as emoções, é você. Então prepare muito o seu psicológico. Eu conheci pessoas em Maltas, muito mais velhas que eu, que não estavam bem psicologicamente. E a experiência delas não foi tão legal assim, porque elas ficaram com muitas saudades das pessoas que estavam no Brasil. Lembre-se também, fuso horário, eu estava com 5 horas de diferença, porque eu peguei um horário de verão. Então são 5 horas para você, às vezes, se conectar com uma pessoa aqui do Brasil. Será que isso vai mexer com você? Como que você vai lidar com isso? Então são esses pontos que quanto mais racionalmente você pensar, é melhor. Antes de tudo, antes de qualquer decisão a ser tomada. Porque se a gente leva muito pro coração, muito pro emocional, você esquece alguns passos muito importantes. Depois você conecta com calma. Então é emocional com o racional. Mas deixa isso para 2 momentos. O primeiro momento é quando você quer tomar uma decisão de ir ou não. E se você tomou a decisão de ir, aí você se joga para ser uma experiência inesquecível. Porque não é uma viagem normal. Não é uma viagem de férias. É uma viagem que você conecta com as pessoas. É uma viagem que você conecta com o lugar. É uma viagem que você está aberta a estudar de volta numa sala de aula. É uma experiência que você... Como que eu posso explicar isso? Você vai ter que se encorajar e enfrentar os seus medos. Eu tinha muito receio de falar inglês. E eu nem tenho inglês tão avançado e muito menos perfeito. Então você tem que colocar a sua cara a tapa, encarar o medo do inglês para você se comunicar com as pessoas. E o legal do intercâmbio na escola é que tá todo mundo aprendendo. Gente, eu sou apaixonada pelo intercâmbio. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de algum ponto para trazer para vocês. Foi isso. Elenquei todos os pontos que eu gostaria. Saiba que não é só uma viagem, é um crescimento de vida, é um crescimento emocional, um crescimento psicológico. Quem acredita espiritual também. Eu sou muito fã do intercâmbio. Eu fiquei muito feliz em realizar esse sonho. Espero que você também realize. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E aqui é um vídeo muito de planejamento antes de você realmente viver o intercâmbio. Eu espero trazer aqui em outros vídeos e alguns outros conteúdos as minhas experiências. Que além do estudo do inglês, eu fiquei mais 2 meses viajando. E foi incrível. Eu vou tomar uma aguinha antes de me despedir oficialmente. Obrigada por assistirem esse vídeo. Obrigada por vocês me ouvirem. E nos vemos na próxima. Beijo. Tchau, tchau.